11 de 2022. Cor litúrgica: roxo. Segunda-feira da Semana Santa. Primeira leitura, Is 42,17. Leitura do livro do profeta Isaías. Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. 2 Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. 3 Não quebra uma cana rachada nem apaga um pavio que ainda fumega, mas proverá o julgamento para obter a verdade. 4 Não esmorecerá nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. 5 Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. 6 Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão, eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações. 7 Para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei? Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração. Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. Evangelho, Jó 12,11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. 2 Ali ofereceram a Jesus um jantar, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. 3 Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. 4 Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. 5 Porque não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para dá-las aos pobres? 6 Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. 7 Jesus, porém, disse, deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. 8 Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. 9 Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. 10 Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro. 11 Porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária nesta Semana Maior. Compreenda, com a fé, o que Jesus fará por você. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então, falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar, porque não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para dá-las aos pobres. João 12,14.
Vejam, essa cena é bem conhecida de todos nós. E nós iniciamos a Semana Santa, a Semana Maior, com esse banquete. A Semana Santa começa com esse jantar, 6 dias antes da Páscoa, um jantar na casa dos amigos, uma refeição entre amigos, aqueles que estão entre os mais queridos de Jesus, onde ele gostava de estar. Os gestos falam muito nesse evangelho. Por exemplo, o escândalo do gesto que é feito por Maria. O aparente exagero daquele perfume nos pés de Jesus demonstra, na verdade, o escândalo depois da cruz. A forma absurda com que Deus amou a humanidade, no seu Filho Jesus, se entregando livremente para morrer por nós. Olhos e coração abertos para entender não com a nossa razão, e sim no profundo do nosso ser tudo o que Jesus fará por nós nesta grande semana. Por isso, é necessário olhos e coração para compreender. Porque, aqui, a lógica humana é completamente descartada, nós não temos condições de compreender esse gesto, pois aquela pessoa que ama não calcula. E Judas não foi capaz de entender esse gesto, ele imediatamente ide com o seu coração calculista, pensando numa realidade financeira. Mas com o amor não é assim, o amor, na verdade, é um dom, é uma dádiva de Deus. Por isso, olhos e coração abertos para entender não com a nossa razão, e sim no profundo do nosso ser tudo o que Jesus fará por nós nesta grande semana. Tem um detalhe interessante, Maria faz esse gesto de derramar o perfume nos pés de Jesus. Vejam, amar os pés de Jesus. Qual é o significado disso? Ela poderia ter ungido as suas mãos, mas Maria vai ungir os pés de Jesus. Na época de Jesus, o gesto de lavar os pés de alguém era um gesto de uma profunda hospitalidade, era um refrigério, uma compaixão por aquela pessoa, uma maneira de amar concretamente aquela pessoa e trazê-la para dentro de casa, para fazer a refeição. Então, é importante entender esse gesto, pois Jesus permite que Maria o ame dessa forma. Permite que Maria o ame assim, porque, depois, será ele a banhar toda a humanidade com o banho da redenção, e não com água, mas com o seu próprio sangue. Ele dará para nós esse banho da purificação. Será ele, Jesus, a nos encher com o perfume da sua oferta de vida, o bom odor de Cristo será colocado sobre nós. Então, ao contemplar esse gesto de Maria, na casa de Betânia, nós também queremos nos aproximar do coração de Cristo, nós queremos acolhê-lo, na nossa vida, de uma forma totalmente nova, permitir que Ele nos ame, nos cure, permitir que Ele seja o Senhor da nossa vida. E, a partir do seu gesto de amor, nós também vamos amar profundamente Jesus, vamos colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. 11 Santa Gema Galg por cento, C 3%. A Unissan Virgem 1878-1903. Intercessora dos farmacêuticos. Trajetória nesta terra. Gema, conforme nome original em italiano, teve uma curta existência nesta terra. Nasceu em Camigliano, na Toscana, em 1878, e morreu em Lucca, aos 25 anos. É uma história de fervorosa piedade, de caridade e de contínuos sofrimentos. Saúde frágil e bullying. Seus sofrimentos foram causados, em parte, por uma saúde débil, como também pela pobreza em que sua família caiu, pela zombaria daqueles que se ofendiam com suas práticas devocionais, seus êxtases e outros fenômenos, e por aquilo que ela acreditava serem assaltos do demônio. Mas ela contava com o consolo da comunhão constante com Nosso Senhor, que lhe falava como se estivesse corporalmente presente, e também encontrou muita bondade por parte da família Giannini, que a tratou nos seus últimos anos de vida, depois da morte do pai, quase como uma filha adotiva. Uma joia ao nascer, Gema recebeu esse nome, que, em italiano, significa joia,
por ser a primeira menina dos 5 filhos do casal Galgani, que foi abençoado com um total de 8 filhos. Infância católica. Orfandade. Gemma Galgani teve uma infância feliz, cercada de atenção pela mãe, que lhe ensinava as orações e o catecismo com alegria, incutindo amor a Jesus na pequena. Ela aprendeu também que não se cansava de recitá-las e pedia constantemente à mãe que lhe contasse as histórias da vida de Jesus. Mas essa felicidade caseira terminou aos 7 anos. Sua mãe morreu precocemente e sua ausência também logo causou o falecimento do pai. Órfã, caiu doente e só suplantou a grave enfermidade graças ao abrigo encontrado no seio de uma família de Lucca, também muito católica, que adotou e cuidou de sua formação. Religião como refúgio. E conta-se que Gemma, com a tragédia da perda dos pais, apegou-se ainda mais à religião. Recebeu a primeira Eucaristia, antes mesmo do tempo marcado para as outras meninas, e levava tão a sério os conceitos de caridade que dividia a própria merenda com os pobres. Demonstrava, sempre, vontade de tornar-se freira e tentou fazê-lo logo depois que Nossa Senhora lhe apareceu em sonho. Pediu a entrada no convento da Ordem das Passionistas de Corneto, mas a resposta foi negativa. Muito triste com a recusa, fez para si mesma os juramentos do serviço religioso, os votos de castidade e caridade, e fatos prodigiosos começaram a ocorrer em sua vida. Sobrenatural. Quando rezava, Gemma era constantemente vista rodeada de uma luz divina. Conversava com anjos e recebia a visita de São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores, devoção passionista, como ela desejara ser. Logo lhe apareceram no corpo os estigmas de Cristo, que lhe trouxeram terríveis sofrimentos, mas que era tudo o que ela mais desejava. Últimos dias, entretanto, fisicamente fraca, os estigmas e as penitências, que se auto-infligia, acabaram por consumir a sua vida. Gemma Galgani morreu muito doente, aos 25 anos, no Sábado Santo, dia 11 de abril de 1903. Devoção. Imediatamente após sua morte, começou a devoção e veneração à Virgem de Lucca, como passou a ser conhecida. Estão registradas muitas graças operadas com a intercessão de Gemma Galgani, que foi canonizada em 1940 pelo Papa Pio X, que a declarou modelo para a juventude da Igreja, autorizando sua festa litúrgica. Para o dia de sua morte. A minha oração, ó Senhor, quantos são os órfãos de pai e mãe? Socorrei-os, te pedimos. Tantos também não reconhecem o Pai do céu e Nossa Senhora como mãe. Iluminai-os. Santa Gemma Galgani, rogai por nós.